Olá, eu sou o professor Rogério Romano. Você está no canal de Sou da Vida. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Na nova coleção A Verdade, no volume 10, o professor Taniguchi escreve assim: todos os males, e a palavra males aqui aparece entre aspas, todos os males são ilusões imaginadas pela mente. Já que todo homem é filho de Deus, os malfeitores e as maldades não são existências verdadeiras. Mesmo quando parece que alguém praticou maldade, ele não é malfeitor. Nós é que somos levados a ver o mal, novamente o mal entre aspas, que não existe. Negue o mal, afirmando: o fato de ele parecer maldoso é irreal, é ilusão. Chegará o momento de ele manifestar a perfeita imagem do seu Dissô. É isso, meu amigo, minha amiga, é isso. Quando nós vemos o mal manifestado no mundo fenomênico, na nossa vida, e nós nos apegamos a ele, você se apega ao mal e tenta combater aquele mal pelos meios fenomênicos, é sinal que estamos em ilusão. Porque quando você se apega ao que não existe de verdade, é ilusão. Você está em um processo de ilusão. Um aspecto importante que nós devemos observar: quando você vê o mal no outro e se apega ao mal do outro, considerando aquele mal real, existente, que precisa ser combatido de maneira fenomênica, você, de certa forma, está negando a Deus. Você nega a Deus. Isso é um grande pecado, que é o pecado do encobrimento do Dissô. O pecado nada mais é que o encobrimento do Dissô, não é? Quando você encobre o Dissô seu, ou dos outros, ou do mundo ao teu redor, você está cometendo o pecado do encobrimento do Dissô. E quando você vê a maldade do outro, e você se apega àquela maldade, e você critica, e você comenta, e você fala, e você compartilha, e você divulga, você está no mais completo estado de ilusão e de pecado, porque você está negando a criação perfeita de Deus. Começando por você próprio, quando você se vê como um ser suscetível a doenças, a carências, a tristezas, a infelicidades, um ser fraco, doentio, incapaz, você comete o primeiro pecado contra a sua própria pessoa, a negação da criação perfeita de Deus. Esse é o primeiro grande pecado, é negar a sua própria divindade, é negar o fato que você é um ser perfeito, uma criatura, uma essência divina perfeita, temporariamente habitando um corpo carnal. É o primeiro grande pecado, é o primeiro grande encobrimento do Dissô. A maldade do mundo fenomênico. Na Sutra Sagrada Palavras do Anjo, no finalzinho está escrito assim: vede, o anjo aponta para a terra e diz: vede, eis o vosso mundo. Não existe mundo outro que não este. Eis o mundo do Dissô, apontando a terra. Não existe mundo outro que não este. Não existe mundo outro que não o mundo do Dissô. Só o Dissô é real, só o Dissô é absoluto. Então, ver a maldade, nós é que somos levados a ver o mal que não existe. E quando nós passamos a ver o mal que não é existência verdadeira, nos apegamos a ele, nós estamos cometendo o grande pecado do encobrimento do Dissô, negando Deus. Quando você se vê como um ser pecador, como um ser fraco, doentio, incapaz, você está negando o seu próprio Dissô, negando a sua essência divina. Você está cometendo um grande pecado pela negação de Deus. Nós estamos negando Deus. É negando Deus.
Porque se Deus diz assim, meu filho, tu és meu filho, tu és emanação minha, tu és perfeito, tu és maravilhoso, tu és inadoecível, é impossível que tu passe privações, e você nega tudo isso, você está negando Deus. É preciso pensar nisso. Negar a sua própria divindade e negar a divindade do outro, vendo o mal no outro e combatendo e falando e compartilhando e divulgando e comentando e passando adiante aquele aparente mal. Isso significa estar no mais profundo estado de ilusão. Precisamos nos libertar dessa posição mental, dessa postura mental. Nega, tem que negar o mal, como diz, não, negue o mal afirmando, o fato de ele parecer maldoso é irreal, é falso, é ilusório, muito obrigado, você é um filho de Deus perfeito e maravilhoso. Não significa ser conivente com a sombra, com o mal, significa não se apegar ao mal considerando o real. Essa que é a questão. Por quê? O mestre afirma, o Sr. Taniguchi afirma no final desse texto, chegará o momento de ele manifestar a perfeita imagem do seu Dissô. Chegará o momento. Não se preocupe. Não lute contra o mal. Não lute contra o mal. Contemple o Dissô, só o Dissô é real. Negue o mal. Porque, caso contrário, ou você nega o mal, ou você nega a Deus. Né? Lembra? Não podemos servir a dois senhores. Né? Ou você fica na luz, ou você observa a treva. É preciso decidir. É preciso levar a sério, começar a levar a sério o ensinamento. E começar a adotar uma postura mental focada na luz, porque você mesmo quando nós estamos num caminho de iluminação espiritual, num caminho de despertar espiritual, esse caminho, ele não será verdadeiro, absolutamente verdadeiro, enquanto nós continuarmos a contemplar maldades e comentar maldades, comentar imperfeições. Se nós ficarmos nas redes sociais, nós pretensamente estamos num caminho de iluminação espiritual, de despertar espiritual na verdade. Mas se nós fraquejarmos e nos deixarmos dominar pela ilusão, estaríamos nos apegando à maldade e divulgando maldade, espalhando maldade pelo mundo. Será que isso é estar desperto? Será que isso é o caminho? Na Sutra Sagrada, Contínua Chuva da Verdade, está claro, naquele trecho que fala assim, graças, compreendi muitas verdades. A Sutra diz, quem fala assim, apegando-se a males e imperfeições do mundo, afasta-se da iluminação espiritual, ao invés de conquistá-la, ao invés de obtê-la. Afasta-se. Estar na luz, estar no caminho da luz, estar no caminho do Dissô, ser discípulo do mestre Masaru Taniguchi, não é ficar vendo o mal e combatendo o mal, falando sobre o mal e divulgando o mal em redes sociais. Ser discípulo do mestre é não ver o mal, é negação do mal e contemplação do Dissô perfeito de todos os seres, todas as coisas. Quando nós vemos o mundo lá fora e vemos o mundo lá fora cheio de imperfeições e comentamos essas imperfeições, é um mundo horroroso. Vemos um mundo horroroso, um mundo cheio de doença, carência, são conflitos, guerra, são desarmonias, confusão, briga, enfim, desordem de toda ordem, sofrimento de toda ordem.
É a negação, é a negação de Deus, porque Deus não criou tal mundo. Deus não criou tal mundo. O mundo de Deus, ele é sempre perfeito e maravilhoso, sempre iluminado. O de sua é sabedoria infinita, é amor infinito, é vida perfeita, é saúde perfeita, é riqueza, é abundância, é alegria e harmonia. Então, quando a gente vai contemplar o mundo fenomênico e se apega também a ele, e comenta, e divulga, e fala, e dá força, estado de ilusão completo. E a nossa vida só poderá andar para trás. Nesse caso. E muitas vezes a gente pensa estar num caminho de luz, quando na verdade nós estamos nos afastando da iluminação espiritual quando alimentamos esse tipo de postura mental em nossas vidas. O caminho da libertação, o Taniguchi deixa isso bem claro, o mestre Masaru Taniguchi sempre deixa isso bem claro. Não existe outro caminho para a libertação verdadeira da humanidade, se não for a aceitação incondicional da única realidade do Tissot. Nos rendemos como crianças a essa verdade, sem duvidar. Na revelação divina do acendedor dos 7 candeeiros está escrito: aceita a minha palavra sem duvidar, sou aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. É isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.